Imagina só, um pequeno corte na pele. De repente, uma bactéria consegue entrar. O que acontece? Em questão de minutos, um exército silencioso é mobilizado. É sobre isso que a gente vai falar. A história da resposta imune inata. Pensa nela como os primeiros socorros do nosso corpo. É uma cascata de eventos incríveis que vai desde detectar o invasor até preparar o terreno para uma batalha muito mais específica. Então, a grande pergunta é: o que acontece de verdade naquelas primeiras horas depois que um patógeno fura nossas defesas? Como é que o corpo soa esse alarme? Como ele monta a primeira linha de defesa? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. E o mais legal é que vamos conectar toda a biologia molecular com os sinais que a gente observa na prática clínica. E para guiar essa nossa conversa, vamos usar como base dois livros que são verdadeiros pilares na área, né? A gente está falando de Imunologia Básica, do Abu Abbas, e da Patologia Geral, do Boguliolo. Com eles, a gente tem uma base super sólida para entender esses mecanismos que, vamos combinar, são bem complexos. Ok, então vamos lá. Começando pelo começo, a invasão e o alarme. A partir do momento em que o invasor entra, o relógio começa a contar. Vamos ver como os primeiríssimos alarmes do corpo são disparados. Bom, o corpo tem um desafio gigantesco. Como ele sabe o que é dele e o que é um invasor? A resposta para isso está nos chamados pumps. Pensa neles como o uniforme do inimigo. São estruturas moleculares que os micróbios têm, mas as nossas células não. É a assinatura digital, digamos assim, que denuncia na hora: opa, tem alguém aqui que não deveria estar. E claro, esses uniformes não são todos iguais. Por exemplo, tem o famoso LPS, o lipopolissacarídeo das bactérias gram-negativas. Tem os peptidoglicanos, que estão na parede celular de um monte de bactérias. Ou até o tipo de material genético, sabe? Como um RNA de fita dupla, que é super comum em vírus se replicando. O nosso corpo, ao longo da evolução, aprendeu a reconhecer todas essas estruturas como um sinal universal de perigo. Tá, mas quem é que fica de olho nesses uniformes? A gente tem células sentinela, que são como os vigias dos nossos tecidos. Os macrófagos e as células dendríticas são os principais exemplos. Elas têm receptores especiais, os PRRs, que são basicamente sensores feitos sob medida para identificar os pumps. No momento em que um PRR se encaixa num pump, pronto, o alarme dispara. E com o alarme disparado, a gente entra na segunda fase, a batalha local. E essa batalha tem um nome que todo mundo conhece da clínica: inflamação. Assim que são ativadas, essas células sentinela começam a liderar uma verdadeira enxurrada de substâncias químicas, um coquetel de mediadores inflamatórios. As grandes estrelas desse show são as citocinas, principalmente o TNF, que é o fator de necrose tumoral, e a IL-1, a interleucina 1. São elas as grandes maestras que vão orquestrar tudo o que acontece ali no local da infecção. E é exatamente aqui que a gente vê a mágica acontecer, a conexão direta do que é microscópico com o que a gente vê no paciente. Aquele TNF e aquela IL-1, eles causam vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos dilatam. Resultado? Mais sangue chegando, o que causa o rubor, a vermelhidão e o calor. Simples assim. Ao mesmo tempo, eles aumentam a permeabilidade desses vasos. Aí o plasma e as células de defesa escapam para o tecido, causando o inchaço, o edema, que os antigos chamavam de tumor. E a dor? Também é culpa desses mediadores, que estimulam as terminações nervosas. E pronto, aí estão os 4 sinais cardinais da inflamação aguda. Mas olha só, a resposta inicial não é feita só por células, não. Rolando em paralelo, a gente tem a ativação de um conjunto de proteínas que ficam no nosso plasma, o famoso sistema complemento. Pode pensar nele como um outro braço do ataque inicial, uma força de ação rápida que ajuda a botar mais lenha na fogueira da inflamação. E esse sistema é multitarefa. Ele atua em 3 frentes principais. Primeiro, inflamação. Ele libera fragmentos que funcionam como um chamado, atraindo mais células de defesa para o local. Segundo, opsonização. Essa palavra complicada quer dizer basicamente etiquetar para destruição. Ele cobre o micróbio com proteínas, sinalizando para os fagócitos: ei, come esse aqui. E terceiro, ele pode matar um invasor diretamente, montando o chamado complexo de ataque à membrana, que literalmente fura a membrana do coitado do micróbio. Agora, essa batalha que começou localmente, ela não costuma ficar só ali. Os sinais de alarme acabam se espalhando pelo corpo todo. E aí a gente começa a ver as repercussões clínicas sistêmicas, aquelas que a gente vê no dia a dia do hospital. Lembra daquelas citocinas, o TNF e a IL-1? Pois é, elas não agem só no local. Elas caem na corrente sanguínea e viram mensageiras sistêmicas. Lá no cérebro, elas atuam no hipotálamo e pronto, temos febre.
No fígado, elas estimulam a produção das proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, a famosa PCR que a gente pede no exame de sangue. E na medula óssea, elas dão a ordem para liberar mais leucócitos, principalmente neutrófilos. É por isso que a gente vê a leucocitose no leucograma. Vê como tudo está perfeitamente conectado? Ok, até aqui a resposta inata fez um trabalho incrível de contenção, de segurar a onda. Mas para resolver a parada de vez é preciso uma defesa mais especializada, mais cirúrgica. Então, vamos ver agora como o sistema constrói a ponte para essa próxima fase. E aqui é importante a gente parar e fazer uma distinção fundamental. A imunidade inata que a gente viu até agora é super rápida, age em minutos ou horas, mas ela é meio genérica. Já a imunidade adaptativa, essa é lenta, demora dias, só que ela é altamente específica e o mais importante, ela gera memória. Eu gosto da analogia de que a inata é a polícia de bairro que chega rápido, a adaptativa são as forças especiais, a tropa de elite. Certo, mas quem é que faz a ligação entre a polícia de bairro e a tropa de elite? A peça-chave aqui é a célula dendrítica. Ela é a grande mensageira. Pensa nela como uma espião. Ela captura fragmentos do inimigo, os antígenos, lá no campo de batalha e viaja até o linfonodo mais próximo. E o linfonodo é o quê? É o quartel-general do sistema imune. É lá que ela vai entregar o relatório. Chegamos no quartel-general. Dentro do linfonodo, a célula dendrítica tem uma missão crítica, talvez a mais importante de todas. Ela precisa encontrar e ativar a tropa de elite, que são os linfócitos T naive, ou seja, virgens que nunca viram o inimigo antes. E para fazer essa ativação, a célula dendrítica não pode só chegar e mostrar o antígeno de qualquer jeito, não. Ela é sofisticada. Ela primeiro processa esse antígeno, ou seja, quebra ele em pedacinhos, em peptídeos. E aí ela apresenta esses pedacinhos em uma espécie de bandeja molecular na sua superfície. Essa bandeja se chama MHC, o complexo principal de histocompatibilidade. E não é uma bandeja só, são 2 tipos. E cada uma serve para uma coisa. O MHC de classe 1 é como se fosse um relatório do que está acontecendo dentro da célula, perfeito para mostrar uma infecção por vírus, por exemplo. E quem lê esse relatório? O linfócito T CD8+. Já o MHC de classe 2 mostra o que foi capturado do lado de fora da célula, como uma bactéria que foi fagocitada. E quem se interessa por isso? O linfócito T CD4+. Entender essa diferença é absolutamente vital. Mas a ativação não é tão simples. Precisa de uma dupla confirmação, a chamada hipótese dos 2 sinais. O primeiro sinal, ok, é o receptor do linfócito T, o TCR, reconhecendo aquele peptídeo na bandeja do MHC. Mas só isso não basta. Precisa de um segundo sinal, um aperto de mão de confirmação, que a gente chama de coestimulação. É uma trava de segurança, um mecanismo de dupla checagem para garantir que o sistema imune não seja ativado por engano contra o nosso próprio corpo. E no momento em que esses 2 sinais são dados, pronto, acontece a passagem de bastão oficial. A resposta inata fez o seu trabalho brilhantemente, conteve a infecção, soou o alarme geral e, o mais importante, entregou o dossiê completo do inimigo para a resposta adaptativa. E agora, a tropa de elite vai entrar em ação, se multiplicar e orquestrar um ataque cirúrgico e devastador contra aquele invasor específico. Ufa! A gente percorreu uma jornada incrível, né? Desde uma simples invasão até a ativação das forças mais especializadas do nosso corpo. Mas toda essa história levanta uma outra questão que é igualmente importante. Depois que a ameaça é eliminada, como é que o corpo aperta o botão de desligar? Como ele garante que toda essa resposta poderosíssima seja contida para evitar que a inflamação, que foi nossa aliada, acabe se virando contra nós e causando dano? Bom, mas essa já é uma história para uma próxima conversa.